Aí vai ser bom demais, tá bom? Outro, pastor. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. É sempre bom poder retornar a esta igreja onde faz parte da minha história. Eu estava sentado ali, me lembrando de quando eu me sentava na galeria e ouvia o pastor Ricardo Oliveira, que é um grande amigo meu, ministrando a palavra. Estou muito feliz por poder estar aqui com vocês. Muito feliz de estar cooperando com o pastor Hilton Padilha, ao qual é o nosso primeiro vice-presidente da Comadal, o qual também é o meu pastor. Que Deus abençoe meu pastor, que Deus abençoe os ministros que aqui estão, muitos amigos, e quero parabenizar também o presbítero Oslair Galvão. Eu não estava trazendo, irmãos, um remédio, né, porque remédio ele ganhou um monte aqui, mas eu estava trazendo algo que iria enriquecer mais o conhecimento. Amém. E eu darei no dia 5 ao pastor Hilton para poder entregar para o senhor. Eu espero. Tá bom? Glória a Jesus. Meus queridos, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, melhor dizendo, capítulo de número 6, 7. Que Deus abençoe a todos os obreiros que aqui estão. A nossa irmã Berenice, que Deus continue abençoando a senhora. Segundo livro dos reis, no capítulo de número 7. Todos encontraram, por favor, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo haverá uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estamos nós aqui até morremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos, e se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passamos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros, ruído de cavalos, como um ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava. Fugiram para salvarem a sua vida. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto, acredito que seja um texto conhecido por se tratar de um dos maiores profetas da Bíblia. Profeta este que é por nome chamado Eliseu. Os irmãos são sabedores que Israel foi governado ou tiveram por volta de 100 anos 3 reis, a saber, o primeiro rei Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão. O reino de Israel passa a ser dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte constituída por 10 tribos, Reino do Sul constituída por 2 tribos. Nos diz a história que todos os 19 monarcas do Reino do Norte fizeram coisas que desagradaram a Deus.
Eram homens que se afastaram do Criador. No Reino do Sul, muitas das vezes vinha algum rei bom e que através dele vinha um grande avivamento. E é nesse tempo, principalmente no Reino do Norte, quando estava reinando um homem por nome chamado Acabe, que surge um profeta que é por nome chamado Elias, em um momento caótico, em um momento que estava Israel passando uma grande crise espiritual e crise de identidade, aonde as pessoas estavam cochoando entre dois pensamentos. Cochoar entre dois pensamentos é como se fosse um bêbado, sem uma linha reta, sem uma direção reta, cambaleando tanto para a esquerda, cambaleando tanto para a direita. É por isso que Elias ele surge em um momento de crise, aonde o seu próprio nome já dizia tudo. O Senhor é meu Deus, Deus é o meu Senhor. Ou seja, em uma geração que havia perdido a identidade, em uma geração que o povo já não sabia a quem adorava, Deus levanta alguém que só pelo nome diz: o Senhor é meu Deus, Deus é o meu Senhor. Elias, ele profetiza no capítulo 17, após a profecia, as palavras verbalizadas por ele, o próprio Deus manda Elias se esconder. Elias, se esconda junto ao ribeiro de Querite. O interessante, irmãos, porque Deus mandou Elias se esconder, já vou chegar no texto. Primeiro motivo, para preservar a vida do profeta. Segundo motivo, para deixar o profeta do tamanho certo, como Deus queria que ele ficasse. Existem dois tipos de esconderijo. Primeiro esconderijo é quando Deus te esconde. O segundo esconderijo é quando você mesmo procura se esconder. E esses dois esconderijos eu vejo na vida de Elias. Primeiro, Deus escondeu para preservar a vida, para deixar ele do tamanho certo. Segundo, quando ele quis parar e se esconder, aí Deus disse: coma do pão e continua a caminhada. Elias, quando ele profetizou, ele passa pelo Querite, ele passa a ser um fugitivo. Fugitivo por quê? Porque o rei Acabe e a rainha Jezabel querem pegar Elias, querem matar Elias, querem destruir Elias. Não somente o rei, não somente a rainha, ele era fugitivo completamente. Se fosse nos dias de hoje, talvez a recompensa seria maior do que a recompensa do Maduro antes de ser preso. Em toda Israel, provavelmente se fosse nos dias de hoje, teria uma foto estampada do profeta Elias. Procura-se. Elias, ele estava atraindo pessoas que queriam o seu mal, que queriam a sua morte. Mas ao mesmo tempo, após quando ele surge outra vez no capítulo 18, quando Deus manda Elias aparecer, e ele faz o desafio, como vocês já sabem, quando Deus responde a sua oração com fogo, e respondendo que o Deus de Elias jamais havia mudado. No capítulo 19, ele não só atrai pessoas que queriam o seu mal, ele não só atrai gente que queria arrancar a sua cabeça, mas ele atrai também seguidores. Um dos seguidores é o profeta Eliseu. A Bíblia diz que no capítulo 19, Elias passa com a sua capa sobre ele, e ele passa a seguir Elias. No capítulo de número 2, nós vamos ver que Elias, ele desaparece. Eliseu passa a ser o seu sucessor. Eliseu passa a ser o seu substituto. No capítulo 2 em diante, Eliseu começa a fazer, primeiro, por causa de Deus, grandes proezas e grandes milagres. No capítulo de número 4,
Eliseu aumenta o azeite da viúva. No capítulo de número 4 também, a sunamita e o seu filho, que é o texto. No capítulo de número 6, vamos adiantando, nós vamos ver que o machado, ele flutuou. Bendito seja Deus. O machado, ele flutua. No capítulo 6 também, a Bíblia diz que os sírios, através do seu rei Ben-Hadad, planeja, arquiteta, maquina pegar Samaria de surpresa. Porém, todas as vezes, meu pastor Wilton, que eles planejavam, arquitetavam pegar Samaria, todas as vezes Deus anulava os projetos de Ben-Hadad dos sírios. Como assim Deus anulava? Como assim Deus anulava os projetos dos sírios? Através do profeta Eliseu. Todas as vezes quando planejava, nunca dava certo. Sempre dava errado. Um dia juntou os seus oficiais e disse: alguém está me traindo. Alguém está contando os nossos planos para o rei de Israel. Um dos oficiais se antecipa e diz: rei, nenhum de nós está te traindo. Nenhum de nós está levando as informações para o rei de Israel. É porque existe um homem por nome chamado Eliseu, que sabe tudo que o Senhor fala até dentro do seu quarto. Deixa eu te falar uma coisa. Aonde tem Eliseu de Deus em casa, o diabo planeja, arquiteta, o diabo faz as suas maracutaias, mas aonde tem Eliseu de Deus em casa, aonde tem profeta de Deus e profetiza de Deus em casa, por mais que o diabo planeja, arquiteta, mas aonde tem Eliseu, Deus vai revelar a você. As obras do diabo serão anuladas. As obras do inimigo serão anuladas contra a sua família. Eu me lembro como de Davi: nem maior, ou nem menor, e nem maior, nem pequeno, e nem grande, vai acontecer nada. Aí a Bíblia diz, irmãos, que muda o plano. Em vez do rei Ben-Hadad pegar agora Samaria, muda o plano. Por que mudou o plano? Porque existe um homem que está atrapalhando. Quem é esse homem, Eliseu? Onde é que ele está? Está em Dotã. Vamos lá para Dotã. Os sírios cercam Dotã. Quando cercaram Dotã, um dos servos de Eliseu acorda e de repente vê exército, vê cavalos, vê mas muita gente mesmo, um grande exército cercando Dotã. Aí quando ele vê aquilo, ele diz: ai meu Senhor, o que faremos? Eliseu se desperta, vai olhar o que está acontecendo e diz: maior é quem está conosco do que quem está com eles. Maior é quem está conosco do que quem está com eles. Abra os olhos do moço. Ei, irmãos, você já observou que tem gente que senta com você, congrega com você, talvez mora na mesma casa, muitas das vezes é o seu cônjuge, é o seu filho, dá glória com você na igreja, mas não tem a mesma visão do que você? Como assim? Tem gente que está vendo problema, tem gente que está vendo luta, tem gente que está vendo dificuldade, barreira gigante, enquanto você está vendo solução, está vendo vitória, está vendo maior é quem está conosco do que quem está com eles. Levante a tua mão e glorifica a Deus. É assim ou não é, irmãos? Tem gente que congrega, mora conosco, está do nosso lado, mas não tem a mesma visão do que você. Mas o inimigo, irmãos, ele não desiste. Se nós tivéssemos, claro, no bom sentido aí, se nós tivéssemos a persistência que o inimigo tem, irmãos. O inimigo, ele não desiste. No capítulo 7, ele volta a cercar.
Mas antes de cercar, quando Eliseu disse, abra os olhos do moço, Eliseu fez que o povo ficasse cego, e o cerco que estava cercando, isso aqui é um ponto importantíssimo, o cerco que estava cercando Eliseu e Dotã, Eliseu direciona o exército inimigo para dentro de Samaria, ou seja, o exército que estava cercando Dotã, o exército que estava cercando Eliseu, passou a ficar cercado. Tem gente que entendeu. Você que não entendeu, eu vou repetir. O exército que estava cercando Eliseu, estava cercando Dotã, passou a ficar cercado. Talvez você pode estar se encontrando sem saída por causa da ótica humana, da visão humana. Sem os olhos espirituais você não enxerga a saída, não enxerga a solução. Está tudo cercado. Mas deixa eu profetizar através da palavra: o cerco que te cerca passará a ficar cercado. No capítulo 7, como eu disse aqui e agora eu volto. O inimigo, irmãos, ele não desiste. Ele cerca novamente Samaria. Samaria está passando por uma grande fome na cidade. As mulheres, irmãos, chegou até o ponto de conversar, de dialogar, de comer os seus próprios filhos. A Bíblia diz que uma cabeça de jumento era um preço quase absurdo, que pessoas simples não podiam comprar. A crise na cidade. Mas aonde há crise, e se tiver profeta de Deus, há solução. Pode ter crise, mas aonde tem profeta e profetiza, tem solução, porque Deus está vendo um profeta ali. Aí no capítulo 7 o profeta diz, aí como o profeta é usado, diz, então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Não existe milagre sem palavra. Não existe, irmãos, milagre sem palavra não existe. Ouve a palavra do Senhor. Aí diz, assim diz o Senhor, amanhã, quase a esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Nós estamos em crise normalmente, o Brasil, mas no Brasil existe profetas de Deus. O mundo pode estar em crise, mas eu tenho certeza que Deus não tem deixado faltar o pão, Deus não tem deixado faltar a farinha, Deus não tem deixado de faltar. O profeta disse, amanhã quase a esta hora o meu Deus, o teu Deus é um Deus que marca horário. E deixa eu profetizar através da palavra, amanhã, eu estou profetizando, estou fazendo uma aplicação, amanhã, quase a esta hora, haverá alimento acessível, amanhã, quase a esta hora, a porta vai se abrir, amanhã, quase a esta hora, o milagre vai acontecer, amanhã, quase a esta hora, você vai receber a mensagem no WhatsApp, amanhã, quase a esta hora, você vai receber a notícia. Mas o interessante, irmãos, aonde sempre tem profeta, sempre tem um incrédulo. E o nosso pastor aqui já bem falou aqui. Sempre tem que ter um incrédulo, irmãos. Aí, cujo capitão do rei se encostava, o homem de confiança disse, mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? Aí Eliseu disse, tu verás com teus próprios olhos, porém não comerás. Você vai ver com os teus próprios olhos, porém você não vai comer. Aleluia. Você prefere estar no lugar do profeta ou estar no lugar do incrédulo? Se você está no lugar do profeta, vai vir bênção.
Vai vir abundância, vai vir prosperidade, vai vir bênção de Deus na sua vida. Para adiantar, irmãos, por conta da hora, existia 4 leprosos que estavam na porta de Samaria, e segundo um pregador, amigo meu, disse que acredita-se, não é a Bíblia que diz, irmãos, eu não posso falar o que a Bíblia não diz, acredita-se que um dos leprosos que tomou atitude de falar, se nós ficarmos aqui nós vamos morrer, se nós entrarmos na cidade vamos morrer, se nós irmos para o arraial dos sírios, há possibilidade, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, então somente morreremos. Acredita-se que esse homem que tomou essa atitude era Geazi. Acredita-se, a Bíblia não diz. Esses 4 leprosos tomaram atitude. Vamos para o arraial dos sírios? O não nós já temos. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrarmos aí, vamos morrer também. Vamos lá, porque o não já temos. Se nos deixarem viver, viveremos. Os 4 leprosos foram para o arraial dos sírios. Quantos 4 leprosos estavam indo para o arraial dos sírios, meu pastor Wilton? A Bíblia diz que o Senhor fez que o exército inimigo ouvisse um ruído de quê? De carros, de cavalos, de um grande exército, ao ponto que eles pensaram, eles alugaram, eles contrataram os heteus, eles alugaram os egípcios, está vindo exércitos aliados contra nós, então vamos salvar nossa própria vida. Aí diz a Bíblia que deixou veste, que deixou tenda, que deixou jumenta, que deixou prata, que deixou ouro, que deixou comida, e se mandou para salvar a vida. Aí quando os 4 leprosos chegaram no arraial, diz a Bíblia, não havia ali ninguém. Aí entrou numa tenda, pegou comida, pegou ouro, pegou prata, se escondeu, esperou, novamente foi para outra tenda, pegou ouro, pegou prata, se escondeu, e o exército inimigo tinha deixado tendas, jumentas, prata, ouro e vestes. Agora me entenda bem, para que não haja uma confusão na sua cabeça. Eu estou fazendo agora uma aplicação, agora no outro sentido, me entenda bem. Quem fez que o exército inimigo ouvisse um barulho foi Deus. Foi Deus que fez. Eram apenas 4 leprosos andando, mas no ouvido do inimigo ouviu um grande exército. Você está entendendo o que Deus está falando nesta noite aqui? Mas olha para mim aqui, e aí eu vou encerrar. Olhando, irmãos, para o exército inimigo, eu aprendo uma coisa. Mas como assim aprender uma coisa com o exército inimigo? Eu aprendo algo que eles fizeram que nós não podemos fazer. Como assim? Eles fizeram uma coisa que nós não podemos fazer. Eles fugiram por causa de um barulho. Como eu falei e deixo bem claro, o barulho quem fez aqui foi Deus. Mas tem gente que deixa tudo para trás, Gerson, por causa de um barulho. Tem gente que deixa tendas, jumentas, prata, ouro, veste, tudo por causa de uma zoada. Mas deixa eu te falar uma coisa, não deixe o arraial por causa de um barulho. O barulho pode estar grande, mas não deixe. A zoada pode estar grande, mas não deixe. E quantas pessoas, meu pastor, têm deixado o arraial por causa de barulho? Tem deixado as tendas. Tenda fala de estrutura familiar.
tem deixado as jumentas, tem deixado as pratas, tem deixado o ouro, tem deixado as vestes. Prata e ouro significa e simboliza a experiência que você sentiu na casa de Deus, o Espírito Santo, o falar em línguas, ser batizado no Espírito Santo, ser usado de forma extraordinária. Tem gente que deixa tudo para trás por causa de uma zoada, e Deus está dizendo: não deixe o arraial por causa de um barulho, não deixe o arraial por causa de uma zoada. Mas o diabo está rungindo como leão. De fato, ele runge como leão, mas ele não é um leão. Mas o nosso noivo, ele sim é o leão, e o leão da tribo de Judá. Que Deus abençoe a todos. Para eu entregar ao pastor o microfone, ao pastor de que é por direito. A bênção que você pegar no arraial não é só para você. A bênção que você vai pegar não é só para você. Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado, meu pastor. Glória a Jesus. Que